Uma saudação especial e sejam todos muito bem-vindos para mais uma sessão formativa do nosso curso Empreendedorismo e Gestão Básica de Pequenos Negócios. Para o dia de hoje, nós vamos abordar a temática número 4, né? O quarto módulo. O nosso quarto módulo, ele vai falar sobre três elementos fundamentais. Vamos falar dos custos, vamos falar dos preços, vamos falar do lucro. Lembrando que a última sessão, que é o módulo 3, nós falamos sobre o marketing. Aí, falamos sobre o marketing. E foi bom ver como é que o marketing é tão importante para a promoção, a sustentabilidade e o crescimento do seu negócio, do nosso negócio. Então agora o foco é nos concentrar naquilo que é muito importante. Lembra-se de que no módulo 3 falamos do exemplo da Dona Marta. A Dona Marta começou de forma brincando, não é? Fazendo bolinhos lá no bairro, e esses bolinhos eram apenas para uns amigos, familiares, pessoas próximas. Mas você se lembra, no dia que a Dona Marta decidiu caprichar, fazer bem, depois fazer as fotos, postar no seu estado do WhatsApp, sabe o que aconteceu? Com certeza, ela atraiu muitos clientes. Ou seja, o negócio começou agora a ter maior visibilidade e maior número de clientes vinha e passou a entrar com muito dinheiro. Mas a dona Marta passou a ter um outro problema. Você se lembra? O problema era que entrava muito dinheiro, mas no final do dia ela não conseguia perceber para onde ia esse dinheiro. Esta é uma das questões básicas e fundamentais para quem está fazendo um negócio. Acredito que você já deve ter passado por isso. Trabalhou muito e no final do dia parece que não trabalhou. Isso com certeza deixa-lhe muito frustrado e frustrado às vezes. Portanto, neste módulo quarto, preços, lucros e os custos, obviamente você vai perceber como funciona isto. Possivelmente a dona Marta estava a colocar mal os seus preços. Possivelmente tinha custos a mais. Então você, o que é que entende de custo? Sabias que existe uma diferença entre o preço de compra, o preço de aquisição? Isso tudo vamos falar neste módulo. Por isso, fique ligado até o final para ver cada passo de como nós vamos fazer esse processo todo de forma limpa, de forma tranquila, sem cerimônias, sem complicações, e tu passarás a entender muitíssimo bem o que muitas vezes você não conseguiu perceber. Provavelmente já estudou na escola em empreendedorismo, já teve um curso, mas este é um outro nível, é uma diferença. E esse é só o básico. Vamos então a isto. Vamos agora partilhar nosso slide para vocês estarem ligados do que vamos tratar agora. Lá vou eu partilhar. Para quem está assistindo essa aula pela primeira vez, Miguel pode ter meu nome, sou formador, consultor de empreendedorismo, especialista em mentalidade empreendedora, mentor, posso orientar-te naquilo que realmente você precisa, desde a concepção da ideia até a construção da sua empresa e mesmo a gestão dela. Portanto, se precisar, estamos aqui, participa nas aulas, comenta, deixa suas sugestões, nós faremos questão de ir atrás disto e partilhar contigo aquilo que nós sabemos que é muito necessário e importante para si. Agora, vamos ao nosso slide para que, sem mais perca de tempo, a gente possa ver o que temos, o que trouxemos para vocês. Muito bom. Então, nós estamos aqui, acredito que você deve estar a acompanhar, não é? A nossa sessão. Será que vocês estão a ver o slide?
Conseguem ver? Yeah. Então, conseguem ver aí do outro lado, não é? Acredito que sim. Vamos então a isto. Aqui nós temos algumas frases para reflexão. Temos três frases e normalmente as minhas sessões formativas começam sempre assim. A primeira frase é: quem não domina as suas contas não domina o seu negócio. Fazer contas é talvez a atividade mais rentável do empresário. A segunda frase de reflexão é: não há países subdesenvolvidos, há países subadministrados. E não há negócios não rentáveis, há negócios mal geridos. Essas são as palavras de Peter Drucker. E nós temos agora as palavras de Fernando. Fernandes diz o seguinte: a maior armadilha do pequeno empresário angolano é vender 2.500 o que custa 3.000 a produzir, sem saber o que está a perder ou está perdendo o dinheiro cada vez mais. Quanto mais ele vender assim, o capital acaba e ele cai. Resultado: alguém está a roubar-lhe dinheiro. Ou então, algum familiar está a feitiçá-lo. São situações que nós acompanhamos no dia a dia. Portanto, até que conseguimos ver algumas frases de reflexão que vão orientar, vão nortear a nossa conversa da agora em diante. O nosso tema central tem a ver com domínio das contas, custos, formação de preço, com IVA, margem de lucro, como também ponto de equilíbrio para o labor. Carga horária são 4 horas. O contexto é que 60% das empresas em Angola fecham todos os anos, ou seja, antes de atingir os seus 3 anos de maturidade. Isso é um problema. São estatísticas reais que nós podemos encontrar no site do INE e em outro site do Guichê Único e muito mais. Portanto, o curso é para pequenos empreendedores e nós temos aqui alguns objetivos que nós precisamos dar atenção. Objetivo geral: capacitar o formando a identificar todos os custos do seu negócio, calcular o preço de venda com base em uma fórmula reconhecida, determinar o ponto de equilíbrio e gerir a sua remuneração e o lucro do negócio de forma sustentável. Então, aqui vai aprender a distinguir de forma específica os custos fixos e variáveis, como também calcular investimento inicial necessário para o seu negócio, calcular custos unitários de produção, aplicar o IVA, calcular o ponto de equilíbrio, compreender o conceito de prolabor, não é? A importância de se pagar a si próprio o salário, em vez de estar a subtrair no dinheiro que a empresa vende. Identificar os erros mais comuns na fixação de preços. Essas são algumas coisas que vamos abordar ao longo disto. Já começando, com certeza, vamos ver aqui já um elemento importante. Custos fixos, variáveis, investimento inicial. Os custos são classificados da seguinte forma: nós temos custos fixos, que são, nesse caso, aqueles custos que não variam em função do volume. Ou seja, eu posso fazer 100 pães, mas o custo não vai variar. Então, todo o custo que não varia em função da atividade são custos fixos. Por exemplo, a sua empresa paga a luz, tem internet, tem um plano mensal e esse plano não vai mudar. Sempre pagou esse valor. O salário dos seus funcionários é um custo fixo. Se nós pegarmos aluguel do espaço, é um custo fixo. Se pegarmos eletricidade, a água, tudo isso, pagamento da contabilidade, é um custo fixo. Então, são previsíveis e facilmente planeados esses custos. Essa é a sua característica. Os custos variáveis são aqueles custos que diretamente estão influenciados pela produção.
Para quem faz bolos, quem faz pães, sabe-se que quanto maior quantidade de pães eu fizer, ou bolos, maior é a quantidade de farinha, leite, ovos e muito mais. Portanto, o custo vai variar em função da produção que a gente for fazendo. Então, podemos ter aqui exemplo: matéria-prima, embalagem, mercadoria, para a revenda, temos combustível por entrega. Então, isso tudo faz parte dos custos variáveis. Agora, temos custos que são semi-variáveis, aqueles que levam uma parcela fixa e uma parcela variável. Por exemplo, a eletricidade com assinatura fixa. Então, nós temos um valor fixo, mas se aquilo tiver uma alteração, nós pagamos uma diferença. As comissões, por exemplo, nas empresas, algumas empresas pagam salário fixo, mas depois tem comissões. Se a pessoa fizer uma venda acima de X%, ele tem X% do valor da venda feita, adicionando ao seu salário. Então, aí há uma conjugação de dois custos. Para o pequeno negócio, agrupa nos dois tipos, né? Geralmente, a gente trabalha com esses dois tipos de custos. Os dois primeiros, né? Primeiro, os dois primeiros, custos fixos e custos variáveis. Os custos semi-variáveis raramente nos pequenos negócios entram, né? Mas pode também ser utilizado. Agora vamos falar do investimento inicial. O que é? E o que isso pode incluir? O investimento inicial é o valor inicial que nós... Vamos imaginar que nós temos um negócio que pode estar aí para ser montado todo a 2 milhões. Mas existe sempre algum valorzinho que a gente pode iniciar esse negócio e depois ir aumentando até atingir o valor pleno dos 2 milhões, ok? Então, nesse caso, o investimento inicial é a parte inicial que a gente consegue adquirir, o pequeno valor que a gente pode usar para comprar esses equipamentos. Podemos ter, vamos imaginar para quem quer fazer pipoca. O investimento inicial é ter uma máquina de pipoca, ter uma extensão, se calhar, né? Ele vai fazer fora, com certeza, tem que ter uma extensão que puxa a corrente de dentro para fora, de quintal, e ter ali a sua máquina. Isso é o essencial, ok? Então, é assim. Há quem quer fazer pastelaria, precisa primeiro de máquina, precisa de prateleiras, precisa de frigorífico e assim sucessivamente. E a gente sabe-se que para investimento inicial, dependendo do espaço, a gente vai fazer uma adaptação. Por exemplo, o espaço que vamos usar pode ser projetado já para uma outra situação, para um outro tipo de negócio. Muitas casas se tornam centro médicos. Será que foram projetadas para ser centro médico? Não. Muitas casas se tornam em colégio. Foram projetadas para ser colégio? Não. Mas elas foram adaptadas para colégio para posto médico. Daí a pintura, as instalações elétricas e muito mais poderão sofrer alguma alteração em função dessa necessidade. Também o investimento inicial envolve o estoque inicial, né? Imagina que eu quero ter uma farmácia. É preciso que eu tenha medicamentos para começar. No estoque, para além daquilo que vai estar nas prateleiras para serem vendidas. O custo de formalização, preciso ter dinheiro para tratar a papelada. Para um negócio simples, pode começar com a administração, ter uma declaração. Para vendas ambulantes, ele deve estar aí a 11.500 kwanzas. Não sei se agora já subiu, mas você pode contactar. E estamos a falar, para quem tiver um negócio numa dimensão um bocadinho mais crescente, pode adquirir a papelada desde o certificado de admissibilidade até a certidão e buscar o alvará para ter a autorização de fazer as vendas. Também isso envolve dinheiro, tem que ter o dinheiro alocado para isso. E a calção e a primeira renda do espaço, né? Vamos ter que precisar de um espaço que não é nosso, não construímos. Obviamente, o dono vai pedir-nos que paguéssemos algum valor para a renda. Normalmente são três, alguns, uns pedem 4 meses, uns pedem 6 meses, uns pedem um ano. Então, tudo isso tem que estar preparado e fazer uma reserva obrigatória de um capital de giro de 3 a 6 meses, onde você terá já pensado no salário dos funcionários. Por quê? Nesse momento você investiu 500 mil, não vais conseguir pagar os funcionários esperando os 500 mil dar lucros. Então terá que ter um dinheiro fora dos 500 mil, já contabilizado o salário de 3 ou 6 meses dos funcionários, para dar folga à empresa crescer. Porque nós estaríamos fazendo o quê? A trabalhar, pagar o salário. Logo, a empresa não terá de criar reservas, teria dificuldades e não vai conseguir crescer. E essa é uma dificuldade que nós temos no mercado. E, finalmente,
Um erro comum que nós não queremos fazer: subestimar o investimento inicial. Por quê? Fazer isso leva ao fecho nos primeiros meses. Portanto, até que falamos de quê? Falamos dos custos fixos, vimos que são aqueles que não variam em função da produção. Os custos variáveis são aqueles que variam em função da produção. Investimento inicial é o valor mínimo para começarmos o nosso trabalho, comprando o equipamento necessário, que dá para começar, e assim sucessivamente. Temos que ter uma reserva de 3 a 6 meses. Se fizermos isso, obviamente, o nosso negócio estará crescendo e muito bem. Hoje era o que temos para vocês. Na nossa próxima sessão, vamos então ver como podemos aplicar esses conceitos na prática, fazendo cálculos e muito mais. Até lá, participa ali, comenta, diga o que é que você entendeu, o que é que não entendeu, faça as perguntas ali e partilha para mais pessoas. Contamos contigo. Até já.